Agora eu vou para os textos que as pessoas tiram eles de contexto. Nós vamos começar com Romanos 14. Nós vamos ler 1 ao 3 e depois o 5 ao 6, mas antes eu vou ler aqui. Versículo 5. Tá vendo? Ele disse ali que não é para julgar as pessoas pelo que elas comem. Então, quer dizer que não tem nada a ver tudo o que eu ensinei até agora. Será que é isso que ele está falando? Porque Paulo, ele era um judeu. Paulo, ele era um praticante da lei. E Pedro disse que o povo pegava as cartas dele e torcia, não é? Então, vamos ver sobre o que ele está falando aqui. Qual é o contexto? Ele estava falando sobre comida pura e impura aqui que nós lemos? Ele estava falando sobre o quê? O que ele falou lá no versículo, acho que era no 2. Vamos ver? O que ele falou? Um que crê pode comer carne, mas o outro acha que pode comer só vegetais. Então o debate aqui é sobre comida pura e impura ou é sobre ser vegetariano ou não? O contexto dessa conversa aqui, dessa carta, era sobre ser vegetariano ou sobre não ser vegetariano. O debate da igreja era, eu quero ser vegetariano. E os outros diziam, tu não pode ser vegetariano. E o outro dizia, tu tem que ser vegetariano. Ele dizia, não, mas eu quero comer carne. Então o debate aqui era sobre ser vegetariano ou não ser vegetariano. Esse é o contexto do que Paulo está ensinando aqui. Porque é pecado não comer carne? Não, não é pecado não comer carne. A pessoa não quer comer carne, ela tem a liberdade de não comer, não é pecado. Eu quero ser vegetariano. Ok, não tem problema nenhum. Mas se eu quero comer carne é pecado? Não, desde que seja aquilo que é puro. Eu tenho liberdade, o Senhor me deu essa liberdade de me alimentar de carne. Então eu posso comer carne. Então o contexto da palavra que Paulo está falando aqui sobre comida pura, não está falando sobre comida pura ou impura, mas ele está falando sobre comer carne ou ser vegetariano. Então o contexto aqui é sobre ser vegetariano. Não existe pecado em comer carne, assim como não existe pecado no não comer a carne. Podemos comer desde que essa seja pura. Então, entenderam qual era o contexto aqui? É sobre isso que ele estava falando. Agora, outro é Marcos 7, 1 ao 9. Agora, pensa comigo, dentro de um contexto, eles eram judeus, certo? Eles conheciam a lei, certo? Eles sabiam o que eles podiam fazer e o que eles não podiam fazer. Vocês acham que eles iam estar debatendo comer carne de porco ou comer carne de, sei lá, de coelho, de cobra? Não, eles não estavam debatendo esse tipo de coisa, porque eles sabiam o que eles deviam fazer e o que eles não deviam fazer. Isso era lei para eles, era regra desde o Éden, essa era a regra deles. Então eles sabiam. Marcos 7, do 1 ao 9.
Agora pula para o versículo 14. Vamos pular para fazer mais rápido. Pode passar. Então, no versículo 19, Jesus disse que ele santificou todos os alimentos, que não existe mais alimento impuro. Vamos lá. Esse aqui é o mais que as pessoas usam, né? Então vamos lá. Aqui, qual é o contexto dessa palavra? Nós estamos falando sobre alimento puro e impuro? Qual foi o contexto dessa palavra? A conversa toda é sobre lavar as mãos. A conversa toda aqui que Jesus está debatendo com os escribas e os fariseus é porque eles viram os discípulos chegar e não lavar as mãos para comer. Comer o quê? Pão. Pão é alimento impuro? Não, pão é alimento puro. Então o debate aqui não era sobre alimento impuro ou sobre alimento puro. O debate era sobre lavar as mãos para comer um alimento puro. Por quê? Porque havia uma lei, que essas são os mus, que a gente fala que não é a lei Torá, mas são leis que estabelecidas pelos homens. Que daqui tinha que lavar as mãos antes de comer, porque se ele comesse com as mãos sujas, a pessoa se tornaria imunda, se tornaria impura. Mas isso não é a lei de Deus, isso é uma regra estabelecida pelos homens. Então os discípulos chegaram, estavam famintos, começaram a partir o pão e comer. E os fariseus começaram a atacar. Os teus discípulos não guardam as regras. E tu vê que eles falam, não é a Torá, as regras dos anciões. Então o debate todo aqui está acontecendo por causa de comer um alimento puro com as mãos sujas. Só que aqui ele vai usar o versículo 19. Está escrito que Jesus proclama puros todos os alimentos. Mas será que é isso? É mesmo aquilo que está aparecendo? Será que é exatamente isso? Marcos e Lucas, eles basearam muitos dos seus escritos no Evangelho segundo escreveu Mateus. Afinal, quem andou com Jesus? Marcos e Lucas andaram com Jesus? Não. Marcos e Lucas foram apóstolos de Jesus? Não. Mas Mateus foi. Mateus era o escritor fiel que andava com Jesus e escrevia tudo aquilo que ele via e ouvia, ele relatava. Então Mateus ele foi o discípulo que andou e registrou as falas de Jesus. Então nós vamos ter que olhar agora o que Mateus escreveu dessa mesma história para nós entender qual é a realidade da história, certo? Então vamos para Mateus 15. Agora eu leio para fazer mais rápido. Mateus 15, do 1 ao 3. Então alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém foram até Jesus e questionaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Não a lei, é a tradição. Visto que eles não lavam as mãos antes de comer. 3. Ponderou-lhes Jesus: e por que transgridis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa
tradição. Então nós estamos brigando aqui, né, Jesus e os fariseus por causa de quê? Por causa de tradição e não por causa da lei. Agora pula lá para o versículo 10. Então Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou. Ouvi e entendei. Vamos lá. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim corrompe a pessoa. Ele está dizendo que vocês comerem sem lavar as mãos não vai tornar vocês impuros. Pode passar. Então, aproximando-se dele, os discípulos avisaram: sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas tuas palavras? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, eles são guias cegos, guiando os cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então pediu-lhe Pedro: explica-nos a outra parábola. Vai lá. Ao que Jesus replicou: também vós não entendeis até agora? Não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídio, adultério, imoralidade, roubo, falso testemunho, calúnia, blasfêmia. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar o comer. Então, o que Jesus falou mesmo? Olha, se vocês comerem sem lavar as mãos, vocês não vão se tornar impuros. Ele está falando de comida pura e impura aqui? Ele está falando sobre coisa lícita ou ilícita aqui? Não, ele não está falando. E aí, existe uma Bíblia, que é essa aqui, que é a Bíblia Peshitta. Essa Bíblia aqui, Peshitta, ela foi escrita a partir, né, crê-se que os apóstolos de Jesus, eles falavam aramaico. Eles não eram gregos, eles eram hebreus, eles eram judeus. Então, o que aconteceu com as traduções da Bíblia? Eles pegaram, provavelmente, do aramaico, transferiram para o grego e do grego foi, então, se espalhando para as demais línguas. Então, essa Bíblia aqui que eu li Marcos para vocês, ela foi traduzida, né, do grego. Mas essa Bíblia aqui foi traduzida direto do aramaico. E eu vou ler para vocês o que está escrito em Marcos 19. Coloca aqui Marcos 19 de volta. O versículo 19. Marcos 7, 19. Ó, aqui está escrito o quê? Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos, certo? Mas nessa versão aqui, está escrito assim: porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, e é expulso mediante a evacuação que limpa todo o alimento. Acabou. Essa frase não existe nessa Bíblia. Vocês estão entendendo que isso aqui foi o quê? Nas traduções, alguém interpretou e acrescentou a frase, colocando ali a sua opinião pessoal. Mas ela não existe. Então Jesus nunca proclamou puros todos os alimentos. Nós vimos que Mateus falou que ele estava falando da impureza das mãos e não de alimentos impuros. Ele não estava falando sobre comer, sobre alimento puro e impuro, porque o pão é puro. E nessa Bíblia que é a Peshitta, ela não tem também. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo versículo, ela não tem essa frase aqui. Então isso, na verdade, foi algo que foi... Alguém colocou ali uma frasezinha, acrescentou a sua opinião e ela não é válida. Porque Jesus, como o Messias, em nenhum momento ele transgrediria a lei de Deus. A Bíblia, né, ela foi para o grego. Então ela foi montada ali e aí depois, aquilo que eu falei, ela foi sendo espalhada, foi sendo traduzida. Então nessa história de tradução, gente, a gente perde algumas coisinhas bem importantes. E tem algumas coisinhas, tipo nesse detalhezinho aqui, que traz uma confusão. Porque para comigo e pensa. Começamos lá em Gênesis, começa no Éden, vem as leis para Noé. Aí agora vai chegar Jesus e vai simplesmente pegar a Bíblia e rasgar ela. Ó, vamos rasgar a Bíblia aqui. Jesus não faria isso. Se ele fizesse isso, ele não poderia ser o Messias judeu. Porque o Messias, ele precisa cumprir e viver e praticar toda a lei. Senão ele não é o Messias. Então Jesus não fez isso. Jesus não aboliu a lei. Jesus cumpriu a lei. Certo? Então vamos ver aqui Atos 10, o 9 ao 17. Atos 10, 9 ao 17. 1, 2, 3, foi!
Então, aqui existe um homem chamado Cornélio, que ele é um homem justo, que ele está de jejum, ele está se santificando e ele quer a visita de Pedro na sua casa. Sua família toda está preparada, só que tem um porém. Cornélio é um gentil. Cornélio não é judeu. E aí Cornélio recebe, uma direção ali, ele recebe uma visitação do Senhor. E ele então pede para chamarem Pedro. E quando os mensageiros estão chegando na casa de Pedro, Pedro estava em jejum, em consagração, estava com fome. Ele viu uma visão que veio um lençol do céu com vários animais impuros. E Deus disse, sacrifica e come. E agora? Se Deus disse que não era para considerar impuro o que ele santificou, será que nós podemos comer os alimentos impuros? O que é o contexto dessa história? É sobre o povo gentil. O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai explicar isso no versículo 27 e 28. Vamos ver? Versículo 27 e 28. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Então, Pedro, vocês viram que nós vemos que Pedro ficou meditando, ficou assim, o que essa visão quer dizer? O que é isso? E aí, ele entendeu a visão quando bateram na porta e disseram, olha, Cornélio me mandou aqui e ele quer que você vá na casa dele. Aqui Pedro explica e ele diz. E lhes explicou, vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Então o contexto dessa história não é alimentação, o contexto dessa história era os judeus e os gentios, porque a lei dizia que um gentil era imundo. A lei dizia o quê? Não se associe, nem visite um gentil, porque ele é imundo, essa era a regra, tá? Então, Pedro aqui ele vai ter aquela visão e ele vai buscar essa direção e Deus vai dizer para ele, olha, vá à casa de Cornélio. Cornélio não é imundo. Cornélio foi escolhido por mim. Cornélio, ele é puro. Então vá à casa de Cornélio. É sobre isso. Ele explicou aqui. A visão não era sobre comida, a visão era sobre o povo gentil. Que Deus estava dizendo que em Cristo todos os povos agora podem se achegar a Deus. Pelo sangue de Jesus, não existe mais judeu ou grego, homem ou mulher, escravo ou livre. Em Cristo todos nós podemos chegar a Deus. É isso aqui. Mas, embora esse contexto aqui seja sobre os gentios, eu quero usar uma coisinha que Pedro falou. Versículo 14. Olha que interessante. Pedro vai dizer o quê? De maneira nenhuma, Senhor, eu não vou comer. Porquanto eu jamais comi alguma coisa profana ou impura. Jesus já tinha ido para o Pai aqui? Sim ou não? Sim, Jesus já tinha ido. Jesus e Pedro andaram juntos por 3 anos. Será que em 3 anos eles não comeram nem um torresminho? Será que em 3 anos eles não comeram nem uma lebre? Nem um porquinho? Ele diz o quê? Eu jamais comi. Então nós vemos que o que estava escrito lá em Marcos realmente não bate. Porque se Jesus por 3 anos andou ali com os seus discípulos, eles viviam em reuniões à mesa, viviam em banquetes. Sim ou não? Ele disse, eu nunca comi. Eu nunca coloquei na minha boca nada que fosse imundo, que fosse profano, que fosse impuro. Eu nunca coloquei na boca. Embora o contexto seja outro, Pedro nos dá aqui um entendimento de que realmente eles cumpriam a lei alimentar. Eles não transgrediram essa lei. Então, entenderam o contexto desse versículo? Então, agora vamos para Atos 15, 19 ao 21. Vamos lá. Portanto, julgo...
Até aí. Então aqui, a igreja primitiva teve o seu primeiro concílio. Porque o que começou a acontecer? Os gentios estavam se convertendo ao evangelho. Só que os gentios comiam tudo que era imundo, os gentios praticavam imoralidade, os gentios eram idólatras. E agora, os gentios estão se convertendo e os gentios, eles querem fazer parte, eles querem se chegar às sinagogas. Só que começa a ter uma confusão aqui. Nós temos que entender que existiam várias vertentes dentro do cristianismo, como existe hoje, lá nos tempos antigos não era diferente. Dentro do próprio judaísmo tinham algumas vertentes. Então, naquele tempo existiam duas escolas. Existia a escola de Hillel e tinha a escola de Shammai. A escola de Shammai era uma escola muito rígida quanto à lei e quanto às regras dos homens. Já a escola de Hillel era uma escola mais flexível. Depois de Hillel teve Gamaliel. Quem era Gamaliel? Aquele que Paulo assentava aos seus pés para aprender. Então, essas duas escolas ensinavam a lei e ensinavam a palavra. Só que começa a ter uma confusão. Por quê? Porque tanto da escola de Hillel quanto da escola de Shammai, homens se converteram a Jesus. E agora esses homens judeus convertidos a Jesus, eles são parte da igreja de Cristo. E eles ensinam a lei, tudo segue normalmente. O povo se reúne nas sinagogas para aprender a lei, para aprender a palavra. Só que os gentios estão se convertendo e agora tem um problema. O problema todo que gerou aqui essa reunião, né, esse primeiro acordo ali entre a igreja, foi que os convertidos, a escola de Shammai dizia que eles tinham que ser circuncidados para poder entrar na sinagoga. Enquanto a escola de Hillel dizia que não, eles não precisavam ser circuncidados para entrar na sinagoga, eles podiam entrar na sinagoga. Então ali eles fizeram aquela primeira reunião com os apóstolos e decidiram que todos os gentios que se convertessem, a regra geral para todos era que eles deviam se abster. Volta um versículo. Eles tinham que se abster dos ídolos, da imoralidade e de comer a carne de animais sufocados e do sangue. Então, primeiro foi enviado cartas para todas as igrejas. Isso aqui é a regra básica, principal. E aí no versículo seguinte ele diz o quê? Porque desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Então ele está dizendo que não proíbam eles de irem à sinagoga. Não proíbam o povo de receber a palavra na sinagoga aos sábados. Eles não precisam ser circuncidados para entrar na sinagoga. Então esse primeiro acordo ali, essa primeira reunião foi feita para definir se precisava ser circunciso ou não circunciso para entrar na sinagoga e para poder praticar a lei. Por quê? Porque eles diziam que para poder praticar a lei, a pessoa tinha que ser circuncidada. Se ela não era circuncisa, então ela não tinha uma aliança com Deus, então ela não devia praticar a lei. Entenderam por que era a briga aqui? Então ele disse o quê? Não precisa circuncidar. Porque ninguém é salvo por ser circuncidado. Agora a circuncisão tem que ser no coração. Então agora não circuncida, manda essa regra para todo mundo e aos sábados todo mundo vai estar na sinagoga aprendendo a lei. Entenderam? Então o debate aqui era sobre circuncisão. Então agora, decidido que não precisa ser circuncidado para frequentar a sinagoga e para praticar a lei, os gentios, então agora eles são agregados, né? Eles são recebidos nas sinagogas. Porque antes eles não podiam entrar na sinagoga. Entenderam? Então eles tinham que se circuncidar se eles quisessem entrar na sinagoga. E se eles quisessem praticar a lei, tinha que se circuncidar. Então aqui foi esse primeiro acordo, tratado, foi justamente a respeito desse assunto. Então significa que o gentio não precisa praticar a lei? O gentio precisa praticar a lei, sim ou não? Sim, ele só não precisa se circuncidar. Os homens aí estão livres da circuncisão. Não precisa circuncidar, a menos queira se tornar um judeu, daí circuncida. Mas nós não somos salvos pela circuncisão no prepúcio, mas pela circuncisão no coração. Mas ele disse o quê? Vocês sendo gentios, vocês vão para as sinagogas aos sábados para aprender O que tinha que aprender lá? Moisés é pregado, aprender a lei. Então eles iam para lá para aprender a lei, para eles entrarem e começarem a cumprir
aquilo que a palavra determina. Atos 6:5. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon. Aqui foi a seleção dos diáconos da igreja primitiva. Lembra que tinha lá a separação das comidas, distribuição das comidas, então as viúvas gregas não estavam sendo bem atendidas, os apóstolos não tinham como servir as mesas, então eles decidem que eles vão o quê? Escolher diáconos, homens aprovados, para quê? Para fazer esse trabalho. Então aqui está dizendo que ele foi selecionado: Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Um convertido. Ele era da onde? Ele não era um judeu. E ele se converteu. Então ele se tornou o quê? Um judeu. Ele se converteu, a partir de agora ele era gentil, a partir de agora ele faz parte do evangelho, a partir de agora ele é servo de Cristo e a partir de agora ele cumpre a lei. Então sim, o gentil, que somos nós, uma vez convertidos, nós também temos a lei, nós também recebemos a lei. Né? Somos herdeiros de Abraão e co-herdeiros em Cristo. Então, se somos herdeiros de Abraão, somos herdeiros não só das promessas, mas também das obrigações. Entendido? 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Pois Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Então, quer dizer que é só nós abençoar que nós podemos comer? É isso, será que está dizendo ali? Será que é isso? Pode deixar no 5. Portanto, é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Será que se é só nós orar, então, podemos comer o porco? Será que é isso que está dizendo aqui? Quais alimentos Deus criou para consumo? Quais Deus criou para consumo? Nós já lemos, não lemos? Quem determinou os alimentos para consumo? Deus. Nós vimos isso lá em Gênesis. Certo? Deus colocou lá na arca só os que era para comer em grande quantidade. E Noé sabia qual era puro e qual era impuro. Nós já vimos isso. Então, quem criou os alimentos para consumo? Deus. Então, aqui diz, os alimentos que Deus criou para consumo. Então, só aqui a gente já sabe, por essa frase, que aquilo que Deus criou para consumo eu posso comer. Pronto. Esse tema de puro e impuro não precisava ser abordado porque eles tinham a lei. Nós temos que entender que na igreja primitiva, no meio do povo de Deus, eles não precisavam ficar falando da lei, da comida, sobre o que eles comiam, o que eles não comiam o tempo todo, porque eles tinham a lei. A lei já dizia isso. Eles sabiam o que era puro e o que era impuro. Vamos lá, eu até coloquei um exemplo aqui. É o mesmo que você fazer a carteira de habilitação e quando você sair para dirigir, alguém precisar te explicar que você não pode ultrapassar o sinal vermelho. Precisa falar de novo, tendo em vista que isso é a lei? Aí a pessoa vai lá, estuda, aprende, faz a carteira, faz as aulas, tudo, tá qualificada. Agora, toda vez que tu vai pegar a chave para sair, eu tenho que parar e dizer, olha, tu não pode ultrapassar o sinal vermelho, tá? Tem essa necessidade? Não, por quê? Porque tá na lei que tu não pode ultrapassar o sinal vermelho. É lei. Eu não preciso ficar repetindo a lei toda vez que tu vai sair para dirigir. Então, eles não precisavam ficar repetindo toda vez pro povo, ó, porco é impuro, isso é impuro, aquilo é impuro, tu não pode comer isso, tá? Não, eles iam na sinagoga, eles aprendiam a lei, eles tinham a lei e eles sabiam o que eles podiam comer ou não comer. Então, toda vez que um assunto era abordado, eles sabiam o que Deus tinha dado para comer e o que Deus não tinha dado para comer. Não precisava ficar batendo nessa mesma tecla. Agora,
eu vou fazer uma pergunta. Ali ele falou sobre aqueles que proíbem algumas coisas, né? Sobre os alimentos, volta. Então, são líderes que proíbem um casamento, ordenam abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem proíbe o casamento? Qual é a única denominação que proíbe o casamento dos seus sacerdotes? Sendo que a Bíblia não proíbe, tá? A Bíblia não proíbe de um sacerdote se casar. A Bíblia não proíbe nenhum homem de se casar. Mas qual que é a única religião ou qual que é a única denominação que proíbe os sacerdotes de casar? Você sabe, né? Católica. A católica proíbe. Então, aqui a Bíblia está falando do quê? Está falando das seitas, né? Não está falando da lei, não está falando da palavra de Deus. Agora, outra pergunta. Quais são as religiões que implantam abstinência de alimentos? Como carne, por exemplo. Quais são as religiões que pregam o veganismo ou o vegetarianismo? Tem religiões que empregam isso. Proíbem as pessoas de comerem carne. Qualquer tipo de carne. Todos os tipos de carne. Não as impuras, mas todos. Existem várias. O hinduísmo é uma. O hinduísmo não come carne, o budismo. Tem o sikhismo, jainismo. Eu fui pesquisar, tem umas quantas. Até o rastafarianismo e também o adventismo do sétimo dia, que vocês devem conhecer, essa é mais comum. Então, eles pregam também o vegetarianismo, a abstinência de carne, total, sem nenhum tipo de carne. Então, isso é lei? Não. A gente pode comer carne? Pode. Deus nos deu a carne para nos alimentar, lá em Gênesis está escrito isso. Então, aqui, quando ele está falando dentro desse contexto, ele não está falando da lei de Deus. Ele não está falando sobre alimento puro ou impuro, mas ele está falando sobre esses ensinamentos que não estão na Bíblia, que não são a palavra de Deus. É disso que está sendo abordado aqui. Daniel 1, 3 ao 5. Mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Então, eles foram levados escravos para a Babilônia, foram separados alguns jovens, ali tinha algumas qualificações, e eles iriam receber e ser preparados durante 3 anos, comendo das iguarias e bebendo do vinho da mesa do rei Nabucodonosor. Agora pula para o versículo 8. Vamos do 8 ao 15. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar que os vossos rostos são mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Por quê? Porque as carnes eram usadas nos sacrifícios, nos rituais pagãos. Então a carne que tinha na Babilônia era usada nos rituais aos deuses. Então era contaminado, era impuro, mesmo que fosse o boi. Estava contaminado porque tinha participado no ritual pagão. Entenderam? Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passados os 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Olha só. Eles não estavam comendo carne, eles estavam se abstendo daquelas contaminações, mas eles eram mais saudáveis, mais bonitos em todos os sentidos do que os demais. Por quê? Porque eles não queriam contaminar a alma.
Pode passar. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhes havia sido designado, e em lugar dessas iguarias e do vinho real passou a servir-lhes vegetais. No caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial inteligência em toda a cultura e ciência, e Daniel ainda recebera algo a mais, sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Aí algumas pessoas no hinduísmo e no budismo dizem que isso aqui é porque a pessoa não come carne. Então a pessoa fica mais espiritualizada. Não, isso é porque a pessoa não come nada imundo, a alma dela fica limpa. Então se a alma dela fica limpa por não comer coisa impura, ela se torna mais espiritual. Ela tem mais discernimento das coisas espirituais, ela consegue ouvir Deus com mais clareza, ela consegue discernir a palavra de Deus com mais facilidade. Entenderam? Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais o trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. Então, vocês entenderam? Daniel, ele decidiu não se tornar impuro. Então, a decisão dele fez com que ele não comesse aquilo que era consagrado nos sacrifícios, que era consagrado às entidades de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era uma pessoa extremamente ligada à feitiçaria, ao ocultismo, a esse tipo de ritual. Nas histórias, enfim, fala que ele comia até animais crus. Ele pegava animal vivo, estraçalhava e comia. E tão perverso que ele era. A ponto que ele virou um lobisomem, né? Vocês sabem a história. Tá, vamos lá. 1 Coríntios 6,16. Esse aqui eu falei ele lá no início, mas só vamos ler aqui para contextualizar. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela, porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Então, se nós, num relacionamento sexual, né, nos tornamos um só com uma pessoa, você acha que seria diferente com aquilo que nós comemos? Aquilo que nós comemos entra e faz parte do nosso corpo, vai para as nossas células, vai para o nosso organismo. Então, sim, influencia muito na nossa alma e também no nosso corpo físico. Apocalipse 2:20 diz assim: no entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem. Nós estamos falando de Apocalipse aqui. Então Deus tem contra uma igreja que eles estão comendo alimentos impuros. Tem contra uma igreja que eles estão comendo alimentos sacrificados. Eles estão comendo... mas apóstolo, eu não como alimentos consagrados a ídolos. Quem já foi em festa de capela? Quem comeu churrascada na festa de capela aqui? Aquele churrasco, aquela festa não foi consagrada para um santo? A festa de Santo Antônio. Todo mundo lá comendo torta, tomando os refrigerantes, as águas, comendo as carnes do churrasco. Não é consagrado a um ídolo? Vai lá, não teve uma missa antes? Então sim, o povo come coisa consagrada a ídolos. E toda vez que eu como aquilo que é impuro, qual que é a frequência? Frequência que vem para trazer o quê? Confusão na igreja. O espírito de Jezabel vem para distorcer a palavra de Deus. Então traz distorção na palavra de Deus para que o povo peque e se afaste de Deus. Isaías 65, 2 e 5. O tempo todo estendia as mãos a uma gente e nação teimosa. Deus está falando. Que insiste em andar por um caminho que não é bom, seguindo suas próprias inclinações. Esse povo que sem cessar me fere e irrita explicitamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que se alimenta com carne de porco e em suas panelas a sopa de carnes impuras. Eu vou parar só um pouquinho aqui. Qual é a sopa de carnes impuras? Quem gosta de feijoada aí? E é uma sopa de carnes impuras. Aquela feijoada com a orelha do porco, o focinho do porco, o pé do porco. Entenderam? Aqui é uma coisa. Só que olha que interessante, muito interessante. Aqui ele está falando sobre pessoas que vivem em túmulos e nas covas. E ele está dizendo, esses são aqueles que comem carne de porco. Vocês perceberam como há uma associação entre comer carne de porco e o espírito de cemitério? Depois eu vou entrar mais nisso. Pode passar. Esse povo que exclama, afasta-te, fica-te aí mesmo onde estás, não te aproximes de mim, pois sou ainda mais santo do que tu. Eu sou santo. Não tem nada de errado com o que eu como. Essas pessoas são como cheiro de fumaça nas minhas narinas, são como fogo queimando o tempo todo sem parar.
Então tem pessoas que não tem nada a ver. Deus diz o que? O cheiro que está subindo. É como fumaça. São pessoas que elas estão contaminadas por aquilo que elas comem. Agora, vamos lá. O último, Marcos 5, do 1 ao 20. O que nós lemos antes ali falando sobre que eles vão para os cemitérios, e aqui essa história você conhece. Jesus chega em Gadara, vai expulsar uma legião de demônios do gadareno, e os demônios pedem para ir para os demônios vão aonde? Para os porcos. Vocês perceberam que nós lemos agora Isaías e nós vemos agora em Marcos uma associação entre porco e cemitério? Então, o que eles iam fazer nos cemitérios? Necromancia. A necromancia é comunicação com os mortos que envolve aparições, visões, adivinhações do futuro. E comer carne de porco, né? Ou aqui nós vemos a associação com o cemitério. Então, o que é um espírito de cemitério? Para vocês entenderem. É algo que traz doenças para a pessoa. É um espírito que traz enfermidades. É um espírito que leva a pessoa para um estado. Olha o gadareno, ele estava em meio aos túmulos, ele estava fora de si, tinha perdido a consciência, nada mais segurava ele provavelmente se alimentava daquilo ali. E ele estava o quê? Nu. Ele estava pelado e andava como um andarilho por ali, porque a alma daquele homem estava tão contaminada. Então, todas as vezes que nós pensamos no espírito de cemitério, nós pensamos nessa condição de uma pessoa que ela está numa condição de sujeira, né? Ele estava nu, ele estava sujo, ele estava imundo e ele estava ali se alimentando daquilo e ele estava doente, estava possesso. Essa situação. Então, o espírito cemitério sempre vai trazer doença, ele vai trazer enfermidades, ele vai levar a pessoa para essa condição de sujeira espiritual. Então, por isso que, talvez, né, nós temos essas associações aqui, toda vez que nós falamos sobre porco na Bíblia, essa associação com cemitério. Então, eu acabo aqui, mas para vocês entenderem, tá? A Bíblia diz que é quando eu como aquilo que é impuro, a minha alma ela se contamina, a minha alma ela se suja. E isso faz com que haja uma barreira entre eu e Deus. Eu não consigo ter um contato, uma intimidade com Deus, com a sua palavra, com o seu espírito na plenitude que Deus gostaria que eu tivesse. Então, quando eu escolho não viver pelo prazer do comer, não viver na glutonaria, mas eu escolho me abster daquilo que Deus diz que é impuro para que eu possa honrar a Deus, para que eu possa me aproximar de Deus, isso é uma atitude de santificação. Eu quero limpar a minha alma, eu quero santificar a minha alma, eu quero ter mais comunhão com Deus. E isso é uma escolha, isso é uma decisão. Nós não podemos impor nada para você, porque é você e Deus, a tua comunhão, o teu nível de intimidade, nós não temos como interferir nisso. Mas como eu disse, eu quero ser grande no reino dos céus, então eu estou ensinando para vocês a palavra, estou ensinando para vocês a lei, e em nome de Jesus que vocês possam entender o porquê que, hoje você sabe o porquê que nós não comemos, né? E por que alguns irmãos não comem e tal. Daqui a pouco vocês estavam, alguns até não comendo, mas sem o entendimento da profundidade disso tudo. Então, como o espírito de cemitério tem uma associação com o porco, o espírito de Lilith tem uma associação com os frutos do mar. Lilith é um caranguejo. E ela é aquela que ela lidera o mundo das águas, que é a imoralidade sexual. Então, uma pessoa, vocês já perceberam que os frutos do mar, tem muitos que eles dizem que são afrodisíacos? E o que é afrodisíaco? Tudo ligado à questão sexual. Então, frutos do mar trazem uma frequência de Lilith. A pessoa que ela come o camarão, que ela come tudo que é fruto do mar, ela atrai esse espírito de imoralidade sexual, de promiscuidade. E a pessoa que ela come o porco, esse espírito de cemitério, de sujeira, é atraído para essa pessoa. Entenderam? Também há uma questão toda espiritual. Por quê? Porque contamina a alma. Não é comida, não é só comida. Comida não é só comida. Comida não é só comer. Comida é se espiritualizar ou se contaminar espiritualmente. Ou eu como do fruto da vida, aquilo que é puro, aquilo que é lícito,
ou eu me contamino comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, comendo aquilo que é ilícito, aquilo que é impuro. Então a decisão, ela cabe a mim. Comer ou não comer. Então, se você entendeu, tome a sua decisão. Eu lavo minhas mãos. Hoje está todo mundo bem ensinadinho, né? Amém? Então, glória a Jesus.